Quem está chegando para conversar ao vivo conosco é o senador Omar Aziz, que é o relator do novo marco fiscal no Senado Federal. Senador, bom dia, bem-vindo. Bom dia da Rádio Nova Brasil. É um prazer estar com você. O prazer é todo nosso. Nossa ligação está cortando um pouquinho, a gente vai tentar continuar. Se precisar, a gente refaz o contato, mas acho que vai dar certo. Senador, começo te perguntando, a gente fala sobre esse assunto para situar o ouvinte, porque nos interessa muito aqui ao Distrito Federal a parte do texto do novo marco fiscal que inclui ali um teto para o Fundo Constitucional. A gente tem, por exemplo, o próprio governo do DF dizendo que nos próximos 10 anos o prejuízo seria da ordem dos 87 bi se houvesse essa limitação que eles chamam aí de congelamento do Fundo Constitucional, que é usado para pagar segurança, saúde e educação. Como que o senhor vê essa cláusula em específico que tem reverberado muito e que está presente aí no texto do novo marco? Tá me ouvindo bem? Está dando um eco. Está dando um eco? Vamos tentar refazer essa ligação, Isso. então, senador? Obrigado pela tua paciência. Por favor. Vamos tentar fazer essa ligação novamente. O Davi vai te ligar novamente. São 8 horas e 39 minutos. A gente retomou o contato com o senador Omar Aziz. Senador, nos escuta bem? Eu ouço bem. Muito bem. Então, retomo minha pergunta que eu havia feito ao senhor. Como é que estão as tratativas, então, para que se retire? Existe essa possibilidade, de fato, de se retirar do texto do novo marco fiscal aquele artigo que limita o Fundo Constitucional? Vamos por pontos. Eu fui procurado pela bancada federal do Distrito Federal, procurado pelo governador, pela vice-governadora, pelo Paulo Otávio, e o Russo também, que é do meu partido. Conversei com ele, só que o que o secretário de Fazenda me trouxe, não há a mínima possibilidade de Brasília perder 87 bilhões em 10 anos. Isso não é essa possibilidade. Mas não é essa o mérito. O mérito é você abrir um precedente. Brasília foi construída por brasileiros, inclusive baianos, cearense, maranhense, amazonense. Brasília tem esse diferencial por ser a capital do Brasil. Então, aqui estão as embaixadas, aqui tem serviços que outros estados não são obrigados a oferecer. E essa questão é que é mais importante. Não é quanto vai perder ou quanto vai ganhar. A questão é abrir um precedente. Mas eu conversei com o presidente Arthur Lira, conversei com o presidente Rodrigo Pacheco, vou conversar com o Cajado e com o governo. A senadora Leila, o senador Isalci e a senadora Damares têm conversado comigo e eu estou aberto a discutir essa questão. Agora, os valores não são esses, não serão esses nunca. Não há como perder 87 bilhões. Mas volto a repetir, o mérito da questão não é o valor de quanto vai perder ou vai deixar de ganhar. A questão é abrir um precedente e esse precedente eu creio que o Congresso não tem esse direito. Por isso, essa discussão. Eu, na conversa que tive com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele está muito aberto a discutir essa questão. Eu conversei com ele no domingo passado, ao telefone. Devo conversar pessoalmente com ele hoje ou amanhã. Devo reunir com alguns senadores para discutir e com o governo sobre essa questão. Mas não é só essa questão que há uma preocupação. Há uma preocupação com o Fundeb, uma preocupação com o piso do salarial dos enfermeiros e outras questões e as emendas que eu recebi, que são muitas. O senhor fala sobre a questão do valor, então esse estudo da Secretaria daqui do governo do DF que indica essa perda da ordem dos 87 bi em 10 anos, não seria isso? Então o valor está supervalativado? Não é esse o valor que seria perdido? Não é. Nos cálculos que a gente faz aqui, não é esse valor. Mas eu não estou entrando nessa questão, eu volto a repetir. O mérito não é quanto perde.
O médio é o precedente, tá certo? Entendo. Então, veja bem, se tem um fundo constitucional, o valor não interessa. Tem esse fundo constitucional. Há um diferencial de Brasília. Eu sou de um estado muito mais pobre, a renda per capita do meu estado é bem menor do que a de Brasília, mas Brasília também tem problemas sociais, Brasília tem problemas de segurança pública, tem problemas de saúde, tem problema como qualquer outro estado tem. Não é porque é o Distrito Federal que aqui é tudo as mil maravilhas. Tem muitos problemas. Eu não sou de Brasília. Brasília, muitas vezes, é um alojamento. As pessoas vêm para cá, trabalham 3, 4 dias e voltam para o estado. É o caso de senadores e deputados. A grande maioria deles passa 3, 4 dias aqui e volta para os seus estados no final de semana. Assim como outros servidores. Mas se você for no entorno de Brasília, você sabe que existe ainda dificuldades sociais e tenho certeza absoluta que qualquer perda, Brasília vai sofrer muito com isso. Senador Omar Aziz, bom dia, muito obrigado pela gentileza de atender aqui ao convite da Nova Brasil FM. Então, deixa eu entender, o senhor está colocando aí 2 pontos. Um não é a questão de quanto vai perder ou não, mas o senhor está fazendo uma defesa aí do Fundo Constitucional. Então, a decisão do senhor como relator é mexer naquilo que foi aprovado na Câmara em relação a esse ponto? Essa questão é o seguinte, não é questão só de mexer. Não adianta mexer no Senado, voltar para a Câmara e a Câmara retornar ao projeto que eles votaram originalmente. Esse projeto, quando chega à Câmara, não vinha com a retirada do Fundo Constitucional de Brasília, não estava no arcabouço o Fundo Constitucional, foi colocado. Sim. Correto? Agora eu te pergunto, o que isso influencia, esse valor de Brasília influencia no superávit e no déficit primário lá na frente? É uma boa pergunta. Pouco, quase nada. Então, essas questões é que nós temos que levar em conta. E não é só defender. Eu acho que não há como você abrir precedente. Abre um precedente hoje, amanhã vem outro, e daqui a pouco não tem mais o Fundo Constitucional. E, senador, tem alguma previsão de quando que vai ser votado esse texto do novo marco fiscal? A gente tem um recesso parlamentar, enfim. Eu pretendo, numa terça-feira que vem, apresentar na Comissão de Assuntos Econômicos o relatório. Espero votar na terça. Se alguém não pedir vista, se pedir, eu peço ao presidente que faça uma reunião extraordinária e logo em seguida levar para o plenário. Mas volto a repetir. Tudo isso, antes de eu levar, eu quero sentar com o presidente Arthur Lira, com o presidente Rodrigo Pacheco, com o Cajado, respeitando as emendas que os senadores estão fazendo. Tem mais de 30 emendas já. Algumas flexibilizam, outras elas tornam mais rígidas as regras fiscais. E é isso que eu penso fazer. Senador, a gente sabe que daqui a pouquinho já tem, no piscar de olhos, recesso parlamentar, os festejos juninos do Nordeste já começaram. Quando o projeto do arcabouço foi aprovado na Câmara, havia um sentimento político aqui em Brasília de que ele iria para o Senado e queria avançar rápido. Eu cheguei a conversar com alguns líderes partidários aí do Senado, me disseram, não, vai chegar aqui e a gente vai aprovar. Aconteceu alguma coisa nos últimos dias que mudou esse humor em relação ao arcabouço fiscal no Senado? E é mais do que isso eu te pergunto, senador. Existe um sentimento no Senado de que não se pode apenas ficar chancelando, essa discussão é antiga, não é nova, mas chancelando aquilo que vem da Câmara rapidamente, ou seja, o Senado tem que ter o seu tempo também para se debruçar sobre as matérias. É isso que está pegando também nesse tempo de tramitação no Senado do arcabouço? Não, acho que está no tempo normal. Você tem uma semana que chegou esse arcabouço. Eu chego na sexta-feira retrasada, então uma semana. Você não quer que eu faça um relatório hoje e bote para votar amanhã. Existem as emendas dos senadores, a discussão. Nós vamos ter uma discussão na CAI, uma Comissão de Assuntos Econômicos, coisa que não teve na Câmara, foi direto para plenário. E o relatório do Cajado, eu tenho que parabenizá-lo, foi muito bem feito. Agora vamos deixar uma coisa clara aqui, Diego.
Nenhum governante que está no poder e tem 4 anos para governar, ele quer ter limite de gasto. Ele quer fazer e joga para o governo seguinte. Sempre foi, essa é a história do Brasil. Você, quando teve a lei de responsabilidade fiscal, ela foi quebrada várias vezes, o teto de gasto foi quebrado várias vezes, ou qualquer presidente, e esse não é o arcabouço fiscal, o marco fiscal, não é um projeto do governo Lula. Isso é um projeto de Estado, isso é para o Estado brasileiro. Isso vai ultrapassar o governo Lula se for respeitado, se o Congresso não mudar futuramente. Então, nós não podemos pegar um projeto que vai ser, espero que essa regra se cumpra eternamente, né, num toque de caixa aprovar. Está colocando aí limites, né, o que não aconteceu no teto de gasto. O teto de gasto foi aprovado pelo Temer. Alguns partidos eram contra, literalmente, e votaram contra. Mas agora há uma necessidade de repercussão internacional, de credibilidade, de investimento no Brasil. Por isso, dessa preocupação de todos nós. Esse projeto será aprovado antes do recesso parlamentar, senador? Eu espero que seja aprovado até o dia 21. Ótimo. Para concluir, deixa eu só voltar aqui no Fundo Constitucional. O senhor disse que tem recebido aí parlamentares aqui do Distrito Federal. Existe uma pressão do outro lado também? O próprio deputado Cláudio Cajado, relator do arcabouço na Câmara, tem feito aí um apelo ao senhor que não mexa nessa questão do fundo? Não. Ele, inclusive, eu nem falei com ele ainda. Eu conversei com o presidente Arthur Lira. Nem falei com ele. Certo. E a opinião do presidente Arthur Lira para o senhor qual foi sobre esse assunto do fundo? Não, ele foi sensível aos argumentos, disse que sentaríamos para conversar sobre esse assunto. E eu espero, porque para mudar no Senado, tem que ter um comum acordo da Câmara também para manter. E não protelar a votação. Então não adianta eu mudar aqui, chegar no Senado e ser protelado e não votar. E a possibilidade do veto presidencial? Vocês estão trabalhando com isso também? Aprova e o presidente Lula faz o compromisso do veto? Não conversei com o presidente Lula sobre esse assunto. Ok. E acho que serei procurado pelo governo para discutir. Eu volto a repetir. Primeiro, essa discussão está dentro do Congresso Nacional. Também sem a discussão do governo ingerindo sobre as emendas ou as discussões nossas aqui. Tá? Você tem poderes independentes. A partir do momento que a gente aprova aqui, se o presidente ou a equipe do presidente achar que tem que vetar algum item, isso será uma decisão do Executivo. Senador, rapidamente aqui, já para a gente encerrar, só uma última pergunta da minha parte. Como é que tem sido com relação aos senadores? A gente sabe que o DF não tem uma grande bancada, mas senadores de outros estados, pelo que tem sinalizado, mesmo que nesse curto prazo por o senhor, até antes, quando esse texto ainda estava aí na Câmara, qual que é a sinalização? É contrária, de fato, ao fundo? Muitos deles se mostram imparciais ou acabam indo nessa toada de que pode se manter o fundo sim? Como está? Desculpa, como é seu nome? Ariane. Ariane, deixa eu lhe explicar uma coisa. O dia 8 de janeiro influencia, sim, na votação do Fundo Constitucional, principalmente na questão da segurança pública. Então, dizer que os senadores e parlamentares, a grande maioria, está satisfeito com o comportamento da segurança pública no Rio de Janeiro, dia 8, seria eu estar aqui mentindo para ti. Todos nós ficamos muito chateados com isso e atribuímos muito a omissão da Polícia Militar do Distrito Federal sobre o que aconteceu aqui. E está provado. Tanto é que tem secretário de segurança da época que está detido, coronéis, oficiais que foram omissos, que compartilharam desse tipo de coisa, e isso influencia, assim, a cabeça. Mas eu não vou entrar nessa questão. Eu acho que você não pode prejudicar o Estado, e aqui não é Estado, é o Distrito Federal, por causa de pessoas, por causa de quem está
nesse momento, comandando a polícia, ou comandou a polícia, ou qualquer pessoa. Nós vamos passar. O Distrito Federal vai continuar existindo. Senador, qual a avaliação que o senhor faz dessas declarações recentes do ministro Rui Costa, que já se desculpou, relacionadas a Brasília, que ele a classificou como ilha da fantasia, uma ilha ilusória? Olha, eu fiz uma crítica ao ministro sobre isso e fui procurado pelo meu líder, que é da Bahia, que é o Otto Alencar, um irmão, um amigo meu. E ele disse, olha, houve uma interpretação errada sobre o posicionamento do ministro Rui Costa. O Rui Costa foi governador 2 vezes. Eu fui governador. A gente sabe da sensibilidade que tem os estados brasileiros. E não é diferente no Distrito Federal. Nós não temos que lutar para tirar dinheiro de Brasília. Nós temos que lutar para os estados brasileiros terem mais dinheiro. Mais dinheiro na segurança, na saúde, no social, investimento. É o que eu estou dizendo. Você está colocando aí um limite de gasto quando o presidente da República ele precisa de dinheiro para fazer aquilo que ele se comprometeu em campanha. Então, eu acho que a forma pode ter sido mal interpretada, mas no meu sentimento, pelas conversas que eu tive com o ministro Rui Costa, ele não tentou de forma nenhuma denegrir a imagem de Brasília, principalmente a população. Até porque se você chegar aqui no Senado, eu converso, brinco com os servidores daqui, tenho uma relação ótima. A grande maioria dos servidores que estão aqui são nordestinos. A grande maioria das pessoas que construíram Brasília vieram do Nordeste. Então, se essas pessoas hoje podem ter uma condição um pouco melhor, a culpa não é dele. Nós é que temos que lutar para melhorar as condições dos outros estados. Não é tirando de Brasília que vai resolver o problema do Amazonas, vai resolver o problema do Ceará, da Bahia ou de qualquer outro estado. Esse é o meu entendimento. Muito bem. Não é tirando do estado. Senador, Então, se você pegar o estado de São Paulo, do mesmo ponto de vista, o estado de São Paulo tem o maior PIB, eu acho que depois do Brasil, da América toda. Da América do Sul, com certeza. E da América Latina, eu acho que de 99% dos países não tem o PIB que São Paulo tem sozinho. Imagine São Paulo dizer, não, tudo que eu tenho aqui vai ser meu. Não, pelo contrário. Ele coloca no fundo de participação dos estados, coloca no Fundeb. Por quê? Porque nós somos uma federação. Uma federação não pode lutar estado contra estado. Muito bem. Nós temos que lutar pelos estados, pela nação brasileira, pela federação do Brasil. Muito bem. Então, não é meu entendimento isso. Senador, o nosso tempo estourou, mas eu agradeço imensamente a sua participação conosco, com a nossa audiência da Nova Brasil FM. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Um abraço. Um bom dia a todos. Um bom dia.